Como é habitual às quintas-feiras, contamos com a presença de Marta Gaudêncio, advogada da Pedro Raposo e Associados. Marta, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Vamos falar de créditos incobráveis. Acaba hoje para a entrega do IRC e, por isso, há que perceber em que moldes é que as empresas devem estar preparadas. Exatamente. Nós falámos aqui a semana passada da dedução do IVA destes créditos, mas no IRC tem também muita importância. Porquê? Porque uma empresa que fatura aos seus clientes e não recebe, se não tiver hipótese de fazer qualquer correção ao seu lucro, porque aquilo que faturou já está registado no seu lucro, vai ser tributada por valores que não recebeu. E então prevê-se que há um mecanismo na lei que possibilita às empresas a dedução de parte destes valores. Antigamente isto chamava-se provisão, depois com o SNC passou a chamar-se perda por imparidade. E o que é que acontece? As empresas podem reconhecer perdas por imparidade daqueles créditos. Ou seja, eu emito uma fatura, tenho um crédito a receber do meu cliente de um determinado valor, passaram 6 meses e o cliente ainda não me pagou. Enfim, 6 meses se calhar é uma situação normal nos dias de hoje, mas passaram 6 meses e o cliente não me pagou. Eu sei, entretanto, que este cliente está num processo de insolvência, ou sei que existem várias entidades com processos de execução contra aquele cliente. E que a probabilidade de receber é reduzida. Exatamente. Eu começo a perceber que a probabilidade de receber aquele crédito é reduzida, ou pelo menos de o reconhecer, de o receber na totalidade. Então, o código do IRC prevê que eu possa registar na contabilidade, no fundo, é como se fosse uma perda, portanto, é uma dedução, é uma diminuição do valor do meu crédito. Por esta razão, claro que eu tenho de ter demonstrado que o crédito, eu tento recuperá-lo, portanto, tem de haver procedimentos, tem de haver comunicações, eventualmente procedimento judicial, a tentar recuperar aquele crédito. Tem que se fazer prova de que este crédito é realmente incobrável? Tem de se fazer prova que o crédito é incobrável. E eu depois vou registando periodicamente um aumento daquela imparidade. Ou seja, se eu tenho uma fatura, vamos dizer de 100, para simplificar, que emitia um cliente, que está nestas circunstâncias, portanto há um processo contra ele e eu penso que não vou receber o crédito todo. Se emiti a fatura há 6 meses e o cliente ainda não me pagou, eu neste momento ainda não posso fazer nada. Mas depois, entre os 6 e os 12 meses, eu já posso pegar em 25% do valor daquela fatura e considerar aqui uma perda. Mas esse é o período legal mesmo, esse é o período a partir legal. dos 6 meses. E eu não posso fazer nada antes dos 6 meses. Entre os 6 e os 12 meses, eu posso reconhecer 25% de perda daquele valor. Portanto, é como se eu tivesse um custo de 25%. Depois, entre os 12 e os 18, são 50%. E depois vai aumentando à medida que o crédito vai ficando mais antigo, como se chama. A partir dos 2 anos eu posso considerar em paridade de todo o meu crédito. Tenho de comunicar à empresa, porque da mesma maneira que eu vou reduzir o meu lucro dizendo eu não recebi, portanto tenho aqui uma perda por imparidade, do outro lado eles vão ter de considerar um proveito. Portanto, há de fazer aqui um acerto no resultado da outra empresa também, porque senão, enfim, não ficava equilibrada a situação. Marta, e pode acontecer situações em que créditos incobráveis passado determinado tempo e uma vez feita a prova passem a ser cobráveis, isto é, a situação se inverta tendo já sido feita esta dedução? Pode. E aí, nesses casos, o que é que acontece? Nesse caso, eu vou ter de reconhecer, eu aqui reconheci um custo, porque não o recebi, vou ter de reconhecer um proveito ou um ganho pelo valor que, entretanto, recebi. E por isso é que eu também tenho de comunicar a quem me deve. E depois, se eu fizer esta regularização, do outro lado também vão fazer. Ou seja, quem recebeu a fatura. Pode acontecer, porque às vezes há processos que são muito longos e, de facto, 2 anos para reconhecer estes valores até parece pouco, porque as empresas querem reconhecê-los logo, porque se têm já uma ideia que não vão receber, quer dizer, não querem ficar à espera de 2 anos para poder deduzir aquele valor todo. Elas querem deduzir o mais possível, mas têm de respeitar. Agora, acontecem, de facto, situações em que, no fim de um processo judicial longo, eu consigo recuperar o meu crédito, ou na totalidade ou parte dele. Aí vou reconhecer na contabilidade que o recebi. Portanto, serei tributada nesse momento pelo que recebi. Vamos passar ao segundo tema de hoje, é o RERT 3, o regime excepcional de regularização tributária de elementos patrimoniais no exterior. Penso que é assim. É isso. É um nome comprido para uma possibilidade que a lei abre, já pela terceira vez, daí o nome, o RERT 3.
O que é que se passa? É sabido que existem pessoas, existem várias entidades que tiveram desde sempre rendimentos no exterior, ou porque trabalharam fora e ficaram lá com aplicações ou contas ou o que fosse, ou porque mesmo trabalhando cá preferiram ter em determinadas alturas um sítio mais seguro para ter os seus ativos e, portanto, têm-nos fora do país. E, periodicamente, temos assistido a uma abertura no sentido de poderem trazer esses rendimentos para Portugal sem grandes penalizações. Porque o que é que acontece? Em Portugal, eu tenho de declarar os rendimentos que tenho no exterior. Portanto, se eu tiver uma conta fora, não há problema nenhum, eu tenho a declarar cá os juros que recebo, por exemplo. Só que muitas vezes estas contas não são declaradas, portanto ninguém declara os juros. A possibilidade que existe neste momento é de quem tiver rendimentos ou quem tinha rendimentos até 31 de dezembro de 2010 pode regularizá-los. Preenche uma declaração que pode ser preenchida junto do Banco de Portugal ou de um outro banco qualquer, diz que rendimentos é que tinha e é aplicada uma taxa de 7,5% ao valor dos rendimentos. Portanto, paga aquilo, mas não pagará mais nada. A diferença é que, se a situação fosse detectada, por exemplo, pela Administração Fiscal, teria de pagar o imposto correspondente e depois teria provavelmente juros e coimas e todas as outras consequências. Seria mais penalizado? É mais penalizado. No fundo, os 7,5% acabam por ser, de certa forma, vantajosos, porque é uma taxa, apesar de tudo, bastante mais baixa do que aquela que pagariam os rendimentos. Neste momento não é obrigatório trazer os rendimentos para Portugal, porque no âmbito dos outros regimes deste tipo que já houve, era necessário trazer os rendimentos. Neste momento não, o que se quer é que se declarem os rendimentos que estão no estrangeiro e depois os valores ou os rendimentos daí obtidos. Mas não é necessário trazer para cá. Portanto, até 30 de junho há uma série de... Há a possibilidade de fazer isto e, de facto, há pessoas que estão interessadas neste regime e em trazer... Quem é que está sujeito a este tipo de regime? Estamos a falar de cidadãos portugueses que residam em Portugal ou também os imigrantes estão neste bolo? Os imigrantes não são residentes fiscais cá, portanto, eles não precisam declarar isto. E isto aplica-se, sobretudo, aos residentes fiscais cá, porque esse é que têm de declarar os rendimentos que tenham fora. Os imigrantes, em princípio, são residentes nos países onde estão, porque é lá que têm a sua vida, é lá que passam o seu tempo, é lá que trabalham. Portanto, não têm de aplicar este regime. Quem reside cá, sim, quer dizer, qualquer trabalhador. Imagina um trabalhador que tenha passado 5 anos no estrangeiro a trabalhar numa área, enfim, é indiferente à área, mas que ficou lá com uma conta bancária, que tem rendimentos auferidos nessa altura, tributados lá nessa altura nenhum. Vem para cá, não tem problema, declara a existência da conta e pagando o valor de 7,5% fica desresponsabilizado e fica sem qualquer consequência para o futuro. Acho que ainda temos 1 minuto para falarmos do tema final, reembolso de IVA suportado no estrangeiro. As empresas portuguesas com atividade no estrangeiro podem agora ver o IVA destas atividades reembolsado? Podem já há algum tempo. Na verdade, a origem disto é uma diretiva já muito antiga, que era a 8ª diretiva. Agora temos um regime mais ou menos recente que veio reformular. Podem, empresas portuguesas que não tenham nenhum estabelecimento nos países em causa, mas imagine uma empresa portuguesa que vai participar numa conferência ou que vai participar numa atividade qualquer e presta serviços no estrangeiro. À partida, ela não pode deduzir o IVA que suporta no estrangeiro, não é à partida, não pode mesmo deduzir na declaração de cá, porque são IVAs de países diferentes. O que é que pode fazer? Há um formulário específico que é apresentado junto da Administração Fiscal Portuguesa, que depois a Administração Fiscal remete para a Administração Fiscal local, que permite a recuperação do IVA que suportou lá. Portanto, isto é importante para empresas que tenham bastante atividade no exterior, pensar na possibilidade de apresentar um pedido de reembolso destes. Marta, vamos ficar atentos a estas situações. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos jurídicos aqui no Primeira Hora.